Eu vou dar um exemplo disso. Você consegue botar o vídeo do policial? Porque eu abri uma discussão sobre isso no Twitter. Você não subia? Tá ok. Você não subia, Vamos lá. parada. Estou na Merck. Então valeu. Então valeu. Bora. Que isso, cara? Caiu seu caralho. Que isso, cara? Caiu seu caralho. Caiu seu caralho. Caiu seu caralho. Eu queria muito falar disso aí. O que vocês acham que um policial desse merece? Esse cara é um policial penal, tá? Esse cara, já puxaram a capivara dele? Esse cara, ele já tem várias... Esse cara é um bandido instalado dentro da estrutura da polícia no Rio. O Rio de Janeiro, que é um lugar em que esses privilégios, né, são muito claros. O Rio de Janeiro é o único lugar, acho que no Brasil, me corrijam, mas me parece ser o único lugar no Brasil, em que é uma cultura que acho que foi instalada na pandemia, em que o carioca acha que o entregador, quando vai levar um iFood, ele tem que entrar no prédio, fazer todo o procedimento da portaria, subir e levar o cara na porta do apartamento dele. É o único lugar. Eu nunca fiz isso na minha vida, sempre achei, assim, é um procedimento absurdo, porque dentro de um prédio fica circulando um monte de gente, nada a ver, primeira coisa. 2, um desrespeito com o entregador. O entregador já pegou, foi até a porta. Você não pode descer o prédio e pegar? Não, no Rio não. O carioca não desce. Carioca não pode descer. Esse já não é o primeiro vídeo de gente destratando o entregador, porque o carioca não pode descer. Não, o carioca não pode descer. Aqui é de outro jeito. Vai tomar no cu, desce e pega a porra da tua entrega, ô folgado do caralho. Pois bem, esse cara com um monte de treta, né? Que tem uma arma no bolso, esse cara desceu porque o entregador não queria subir e entregar. Ele resolveu dar um tiro no pé do cara. Eu botei no Twitter, pra mim, no regime que eu quero viver, que é o regime em que as forças policiais serão honradas e honrosas, e que as forças de segurança brasileira vão declarar guerra ao crime, portanto, vão ter, vamos dizer, maior liberdade de ação, com o Estado apoiando, né, esses policiais estão colocando a vida em risco. A última coisa que um policial, um homem da lei pode fazer é fazer um uso abusivo do próprio poder. Porque se a gente que pretende apoiar o uso da força de maneira justa pra derrotar o crime, o cara que abusa desse privilégio, Riso, esse cara é um canalha, esse cara é sórdido. E aí eu falo em prender ou matou pra bandido, e eu não vou falar pra um cara que faz isso. Pra mim, isso é uma tentativa de homicídio que esse cara fez. E com milhões de agravantes dele ser um homem da lei. Ele é um homem da lei. Ele é um cara que exerce, né, vamos dizer, um pequeno naco daquela ideia chamada monopólio do uso da força por parte do Estado. Este cara é um homem da lei. E o homem da lei vai pra ter um privilégio ridículo que só fica sendo exercido nesta bosta de cultura que tem no Rio de Janeiro, que é do tu vai subir, ô entregador, ou tu sobe aqui, eu tô puto. E não é a primeira vez que isso acontece. Aí esse cara chega pra um trabalhador e dá um tiro no pé dele. Ou seja, esse cara tá marcando a vida pro entregador pro resto da vida dele. Além da dor, além de ter uma humilhação. É um sujeito que tá trabalhando dignamente num país em que você ser digno é um assinte, em que tudo te leva a ser um canalha nesse país. Aí o cara é um trabalhador digno, aí vai esse cara, abusa dessa prerrogativa que ele tem, que foi dada a ele, de ter o uso do monopólio da força, e aí vem o gente falar, Renan, você tá exagerando. Exagerando. Se esse cara tivesse lidando com um bandido, e tivesse feito isso, sim, de maneira desarrazoada, sem precisar, já não se justificaria. Agora com um cara que tá trabalhando porque esse cara quer manter privilégio, que porra é essa, cara? Que porra é essa? No regime nosso, na declaração de guerra, o agente público que traía a população vai ser tratado pior que bandido do Comando Vermelho. Esse cara é um animal. Eu via a lata desse cara. Consegue botar só a imagem, não precisa dar o play. Só a imagem, né? É o mesmo. Eu vi nele o policial civil que veio a achacar a minha família, veio me achacar quando eu tinha empresa. É o polícia fortinho, né? É o polícia fortinho. Vai tomar no seu cu. Tinha que ficar preso pro resto da vida dele. Aí não é proporcional, ele não matou. Sem desculpa, o uso arbitrário que ele tá fazendo da força é um assinte à sociedade maior do que um homicídio em si.
O que esse cara tá dizendo é, nós que podemos fazer uso do monopólio da força, vamos abusar desse uso. Esse cara não pode fazer isso. Esse cara não pode... Aí o cara botou aqui, ó, de cabeça erguida. É isso. Eu vou te contar, tá? Eu sou defensor das instituições policiais. Nós teremos candidatos policiais em todo o Brasil pelo Partido Missão. Agora, policial vagabundo é pior do que membro do Comando Vermelho. Policial vagabundo é pior do que membro do Comando Vermelho. Por quê? Porque é traidor. Porque é traidor. Esse animal, esse pedaço de... Bota a lata dele. Esse animal, esse pedaço de lixo... Tá? Eu desejo coisas melhores pro Oruan do que pra esse cara. O Oruan deixa claro pra todo mundo que ele é nosso inimigo. Ele deixa claro pra todo mundo que ele é nosso inimigo. Que ele tem lado, que ele tem bandeira, que ele tem um time. Esse cara não, você sustenta esse cara. O Estado diz que você não pode ter uma arma pra se proteger. Porque pessoas como esse cara terão. Coisas que esse cara... A humilhação que esse cara impôs àquele jovem que tava entregando, cara. Isso... Vocês estão entendendo? O cara vai passar o resto da vida dele com o pé dele prejudicado. Vai ter dores, talvez, pro resto da vida dele. Por conta desse canalha. Aí a gente pergunta, mas o jovem odeia a polícia. Um cara que passa a polícia, esse cara vai ter respeito pela polícia? Um policial desses tem que ser punido por nós de maneira exemplar, muito exemplar. Pra que nunca ninguém pense que a polícia pode assumir esse papel. O Juca Max mudou. Ele, como representante do Estado, tem que ter a punição em dobro, em triplo, em quádruplo. A punição para um sujeito desses tem que ser uma punição exemplar, pública. Um cara... Não há o que dizer. Se tem uma coisa... Assim, ONGs de esquerda de direitos humanos que vão falar sobre da desmilitarização da polícia de um lado, a levar para abusos e a polícia como uma entidade anômala, inimiga do cidadão, esses caras vão surfar. Esse cara, eu não sei como é que é dentro da hierarquia das polícias, né, da estruturação das polícias, onde a polícia penal ela fica dedicada. Não sei se a polícia penal, por exemplo, é uma polícia militar, eu não sei, ou se ele é da civil. Separado. É um órgão separado. Então assim, eu não sei onde esse cara tá. Eu sei que é o seguinte, um sujeito desses, ele queimou a organização dele inteira. Esse sujeito é um traidor. Esse sujeito é nitidamente... É só bater gente, assim, né? Olha a lata dele, bota aí. Esse estilo marrento, cara de vagabundo marrento. Um sujeito que sai armado. Veja só a disposição de um cara desse. Como uma pessoa não quis se curvar à indignidade de atender a uma obrigação ao qual ele não é obrigado, que é entregar, vai o vagabundo com uma arma e resolve atirar no pé do cara. Isso... O ódio que isso gera é cortante. É cortante. É cortante. É horrível, cara. Eu falo isso porque, assim, não sofri esse tipo de dano, né? Mas quando você sofre algum tipo de abuso policial, e olha que eu tô falando que eu, né? Foi de outra natureza. Mas é o achaque, gente apontando arma pra você, pra tomar seu dinheiro. Isso é uma violência muito escrota. Porque são as pessoas que você, em tese, deveria confiar, agindo pra te humilhar, pra te oprimir, pra tomar coisa de você. Um policial corrupto, o destino dele, pra mim, é pior que o de um traficante. Eu acho mais honroso você ser um inimigo. Eu vejo mais honra no inimigo do que no traidor, nesse lixo. Só um lixo. Então, assim, eu vi gente reclamando, Renan, você tá sendo populista. Eu não tô sendo populista. Nós só vamos... Entenda uma coisa. Nós só vamos fazer o que nós precisamos fazer no Brasil se todas as instituições policiais estiverem limpas. Se for para as instituições policiais entenderem que a guerra contra o crime é um meio para você ganhar dinheiro, espaço ou humilhar os outros, nós já perdemos. E a gente sabe muito bem que essa lógica da milícia, tem muito cara que deturpa a instituição polícia, o miliciano é um exemplo disso, para ganhar dinheiro e pra ser um mafioso. A política do Rio de Janeiro tá lotada desses caras. Esses são a banda podre que tem que ser destruída. Porque é o seguinte, o policial no Brasil, com armas inferiores, ele enfrenta estruturas multibilionárias. O que saiu sobre o PCC tá aí pra nos trazer, tá? O PCC movimenta bilhões pra um policial nosso correr risco. Agora, o policial bom, que corre risco pela sociedade, levar a fama por conta de um vagabundo, e o vagabundo acaba gerando isso, não, esse cara não merece. O ódio que esse cara tem do corrupto tem que ser o mesmo ódio que a gente tá sentindo agora.
E outra coisa, tá? Tô até estudando aqui uma tese muito interessante de um rapaz chamado Silvio, tá? Conhece, inclusive, o trabalho do professor Günther Jacobs, do Direito Penal do Inimigo. Ele escreveu uma tese muito legal sobre o direito penal, do direito penal sob a perspectiva da vítima, né? Ou seja, a vítima, na visão de vocês, digite a vítima tem ou não tem, deveria ou não deveria ter o direito de participar do processo gerador de pena ao bandido? Porque, em geral, as penas, né, elas têm várias perspectivas. Ela pode ter uma perspectiva de impedir que novos crimes venham a acontecer, ou ela pode criar uma ressocialização, ou a pena pode ter um papel, por exemplo, dado que o descumprimento de uma lei é um descumprimento à norma geral, né, você ter uma pena para, vamos dizer, restabelecer a norma geral, que seria uma coisa meio... é uma coisa muito mais teórica e distante desse processo muito humano. O Silvio, que é um rapaz, inclusive, que nos acompanha, um garoto, é um homem brilhante, ele fala, não, a vítima deveria ter, né, a vítima não pode ser apenas instrumentalizada nisso, a vítima ela tem que ter um papel ativo no estabelecimento da pena. Eu também acho. Até porque as vítimas são utilizadas, por exemplo, pelas esquerdas, para uma certa construção, né, a vítima do racismo estrutural, a vítima do machismo, e aí, né, cria-se uma outra vítima, mas a vítima assim, de um crime violento, ela tem esse espaço? Repararam que a vítima do crime violento não tem. Ela não se sente satisfeita. Por exemplo, esse rapaz tomou um tiro no pé, eventualmente vai falar, o Estado, né, pensando em evitar outros crimes, pensando em eventualmente ressocializar esse policial, deu essa pena. Alguém perguntou se o cara que tomou o tiro no pé tá feliz com isso? Acho que o cara que tomou o tiro no pé, que foi alvo dessa humilhação e dessa dor que ele terá pro resto da vida, ele tinha que participar da pena. Eu não tô nem falando de lei de talião, olho por olho, dente por dente, agora dar um tiro no pé do cara. Não. Mas ele tem que ter voz no estabelecimento de uma pena draconiana a esse cara. Draconiana. A gente só vai, num país em que a injustiça se tornou regra por decisão das gerações mais velhas, olha os temas se juntando, as gerações mais velhas que estabeleceram a lógica do nosso próprio direito penal, eles estabeleceram um país que não faz sentido e que as pessoas não veem justiça nele. Aqui eu passei um vídeo agora de um país que é errado e é injusto. As pessoas, a gente só vai voltar a sentir um senso de justiça quando a vítima do Brasil, a vítima, se sentir contemplada no ato de justiça. Isso não só no direito penal. O pagador de imposto, que é vítima dessa porra desse Estado, ele tem que se sentir contemplado nessa porra do país. Chega, já cansou a gente viver num país em que é só ri, levar vantagem. O país do Ciro Nogueira, o país do vou achacar o governo em questão para levantar uma verba que eu vou desviar na minha região, no meu curral. O brasileiro que trabalha e produz não aguenta mais. Pra ele não tá fazendo sentido ficar aqui. Pelo amor de Deus, faz sentido você morar aqui? Eu tô perguntando com, assim, de coração aberto. Não faz sentido. Não faz sentido algum você morar aqui. Uma outra coisa que acho que vale a pena a gente elencar aqui, né, sobre esse tema. Tava conversando com um empresário de João Pessoa. Ele tava comentando lá no congresso. Ele falou, Renan, pra você fazer um evento em João Pessoa, precisa organizar qualquer coisa aqui, tem uma curriola ligada às famílias corruptas que administram, se revezam a administração da cidade, do estado aqui. Se o cara não gostar, você toma multa, tá tocado pra fora. Como um cara vai querer, vamos dizer, praticar capitalismo em certas regiões do Brasil, em que é proibido a prática do capitalismo? Praticar o capitalismo em vários lugares do Brasil é proibido. Então você quer ser um empresário, você vai ser destruído. E aí pra você conseguir tocar um evento, instalar uma fábrica, montar uma empresa, você vai ter que sempre ficar pagando bola. Não só pra fiscal, pro político. É assim que funciona. Vocês sabem por quê? Vou ser claro aqui. Vocês sabem por que os políticos do Nordeste disputam o Banco do Nordeste? Repara isso. O Banco do Nordeste é sempre administrado pelos políticos do Nordeste. Por quê? Ora, no Banco do Nordeste, você consegue fazer os empréstimos, os grandes empréstimos que você tem para empresários. Você empresta, não empresta. Joga junto, não joga junto. Cobra, não cobra. Entendeu onde eu quero chegar? Se for pegar as grandes empresas públicas, é a mesma coisa. Quando a gente pega, vamos dizer, a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, se você é decente, não faz sentido. Você é trouxa. Se você tem dedicação, se você tem um sistema ético de relações para com o outro, você é um otário. Você é tratado como um otário. Aquele entregador, você sabe qual foi a única coisa que aquele entregador foi exigir? Entendam isso que eu vou falar. Dignidade. Dignidade. Ele não precisa subir pra entregar a porra da comida. Aliás, pra galera carioca que tá assistindo aqui, galera carioca que assiste a nossa live, que é do MBL, se você pede
delivery, tem nada de errado pedir delivery, pelo amor de Deus. E acha que o cara tem que subir pra te entregar, toma vergonha na cara e desça e pegue. Pare com isso, é o único lugar no Brasil que eu vejo isso acontecer. Isso é bizarro. Bizarro. Não submeta um trabalhador a essa humilhação. Aquele trabalhador que tomou o tiro no pé, é a única coisa que ele foi exigir, é ser tratado como gente. E aí, a punição dele em exigir ser tratado como gente é tomar um tiro no pé de um cara que, assim, com certeza é um policial corrupto. Se ele é policial penal, Riso, puta que pariu. Vocês sabem de quem ele vai ser amigo. Policial penal no Rio de Janeiro, este cara, foda-se, vai. Esse cara é amigo do Comando Vermelho. O que esse cara já deve ter recebido de bola do Comando Vermelho, não tá no gibi. Cara de ladrão, naipe de ladrão, fala de ladrão, comportamento de ladrão. Tá? Aquilo é um bandido, aquilo deve receber bola do Comando Vermelho. Essa é a real. A gente não pode também ficar... Essa é a real. Então, você fazer as coisas correto, Riso, você sabe quando isso me dá raiva? Sim. Porque aqui é o país do ri-ri leva vantagem. Todo mundo pensa nas suas micro-relações pessoais, né? Em que como eu posso levar vantagem nessa micro-relação pessoal. Então aquele policial penal falou, preciso levar vantagem. Esse cara não vai ter dignidade, não. Esse cara é o seguinte, vai levar aqui, essa é a micro-vantagem que eu vou levar sobre o cara do iFood. Ah, não gostou? Eu vou dar um tiro no pé dele. Tá no meu hall de opções aqui, eu vou dar um tiro no pé dele. Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? Aquele vídeo me dá uma sensação muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu preciso que vocês tenham essa sensação. A sensação de empatia pelo cara que tomou o tiro. Né? Assim, eu não sei de onde você tá assistindo. Eu não sei qual a tua classe social, qual a tua escolaridade. Eu preciso que você se coloque na posição daquele cara. Aquele cara que tomou o tiro no pé, pode ser você, por exemplo. Você é um jovem inteligente, tá abrindo uma empresa, tá? E aí tem um fiscal filho da puta indo na tua empresa inventar alguma coisa pra tomar uma grana tua, entendeu? Se coloca nessa situação. O policial penal com aquele entregador podia ser você, pequeno empresário, com um fiscal indo te encher o saco, entendeu? Sei lá, um juiz trabalhista dando uma sentença pra te fuder, porque ele tem uma perspectiva mais esquerda, tá? Pode ser um agente público, agente do governo, votando agora pra aumentar imposto sobre você. 3 exemplos diferentes que eu tô dando aqui, entendeu? Pode ser, por exemplo, você que tá indo trabalhar, você paga um imposto super alto, aí vai pro trabalho, a empresa de ônibus que deveria te atender atrasa, não coloca o número suficiente de ônibus ali, então você fica apertado igual uma lata de sardinha. Ou seja, tua vida é um inferno. O pacto social teu, você é tratado como um bicho no processo todo. Você precisa ter esse ódio. Você precisa ter esse ódio. Porque se a gente não estabelecer essa empatia com o ódio, não vai ser no amor que você vai estabelecer essa empatia. Eu não sei do que... Esse é um ponto. Eu não sei o que aquele entregador ouve. Provavelmente ele não vai ouvir as músicas que eu ouço. Eu não sei o que ele gosta de comer. Provavelmente não são as mesmas coisas que eu gosto. Eu não sei o que ele gosta de frequentar. Eu não sei o que ele lê. Eu não sei o que ele vota. Entendeu? Eu não sei. E não me interessa o que eu tenho em comum em termos de gosto com ele. A minha empatia por ele é por eu e ele nos fodermos nesse país. E vocês têm que lembrar uma coisa. A única maneira da gente se sentir irmanado no Brasil é porque nós somos apenas irmãos em desgraça aqui. Porque de resto a gente vai achar pouca coisa em comum. Nós no Brasil somos irmãos em desgraça. E essa é a única maneira que a gente tem da gente se unir em alguma coisa. Falar, puta, eu tenho muito a ver com... Vai ser difícil. Vai ser difícil. E essas brigas regionais estão super afloradas. Entendeu? Então assim, ou a gente gera essa empatia pelo cara que tá vivendo a desgraça, e aquela é a versão da desgraça dele. Eu não sei o nome daquele entregador, mas aquela foi a desgraça dele. Assim, a gente sabe de vários outros casos em que o entregador lá no Rio de Janeiro é humilhado porque não quer subir pra entregar. Vários. Aquele foi o momento em que ele falou, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou me submeter. Então, o momento em que o cara fala assim, vamos cumprir a regra, o iFood não manda o entregador subir. Vocês sabem disso, né? Nem o Rappi, nem o iFood. Ele não manda o entregador subir. Ele não tem obrigação de fazer isso. É uma cultura informal que o carioca estabeleceu. Esse cara falou, não. O que aconteceu? Tomou um tiro no pé. Gostou deste clipe? Inscreva-se no canal e siga a Central Missão nas outras redes para não perder nenhum conteúdo. Avante Missão!